How I live for the moments where I'm still in your presence. All the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. Deus, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui porque nós te amamos, porque nós queremos ouvir a tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade nesta noite. Senhor, usa-me como um instrumento nas tuas mãos. Pai, como um instrumento de cura, um instrumento de libertação, de transformação através da tua palavra. Pai, fala. Vai abrindo, Senhor, os ouvidos espirituais de quem está sentado aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, todo o intento do maligno, toda a ação de Satanás para fechar os nossos ouvidos espirituais. E declaramos que o Senhor tem liberdade para agir nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Colossenses 3,13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. A Bíblia fala sobre muitas pessoas que tiveram que perdoar. E se a Bíblia já deixou escrito, né, é porque ela quer nos ensinar algumas coisas. Eu quero citar aqui alguns nomes para você. José, por exemplo, ele teve que perdoar os seus irmãos que o venderam como escravo. Davi teve que receber o perdão porque ele adulterou, né? Ele cometeu um pecado grave. Então a Bíblia diz que ele recebeu do perdão e teve restauração completa na sua vida. Também houve um pai na Bíblia de um filho pródigo que foi embora, gastou toda a sua herança, mas quando não tinha mais nada, voltou para casa. E a Bíblia diz que aquele pai o recebeu com alegria. Então ele foi perdoado, né, pelo seu pai. Também a Bíblia conta de Zaqueu, um homem que se converte, é perdoado. E a Bíblia diz que Jesus vai comer na casa daquele homem, né? Ele recebe Jesus em sua casa. Também a Bíblia fala do ladrão da cruz, que ele está lá com Jesus, lá na cruz, e ele recebe de uma promessa: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ali Jesus perdoa os pecados daquele homem e traz salvação para ele na última hora. Também a Bíblia fala de Pedro, um homem que negou Jesus, um discípulo de Jesus, alguém que andava com Jesus, nega Jesus, mas Jesus estende o seu perdão sobre Pedro, e Pedro é restaurado e usado poderosamente através de Jesus. E também, para finalizar, Estevão. Estevão foi um dos primeiros cristãos da Bíblia, né? Estevão, ele foi apedrejado, e a Bíblia diz que enquanto Estevão era apedrejado, ele dizia: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então aqui a Bíblia, eu citei alguns exemplos para você de pessoas que tiveram que perdoar, exercer o perdão ou receber o perdão em alguns momentos, sabe? Quando Jesus, querido, ele é pregado lá na cruz do Calvário, ele não impôs condições. Ele não impôs condições para morrer. Tipo assim, ó, ele não falou: eu vou morrer na cruz se aquelas pessoas forem boas, se aquelas pessoas fizerem o bem, se aquelas pessoas me quiserem. Não. Jesus, quando ele vai para a cruz, ele tem uma troca desigual. Ou seja, a Bíblia diz que ele morre por mim e por você, quando a gente ainda era pecadores. Muito antes da gente conhecer o Senhor, ele já nos conhecia e ele já havia morrido pelos nossos pecados. Sabe, ele nos deu tudo quando nós ainda não dávamos nada para ele. Ou seja, o perdão é isso. Sabe, o perdão é como perder. É escolher deixar Deus no trono e deixar que ele julgue a causa. Quando você perdoa alguém, é como se você dissesse assim: Deus, eu escolho perder, eu escolho ficar quieto, eu escolho honrar essa pessoa, eu escolho me submeter para deixar que o Senhor julgue essa causa no meu lugar. Eu saio do lugar de juiz e deixo o Senhor assumir essa posição. O perdão é um ato de fé.
Quando nós perdoamos, nós estamos confiando na bondade, na fidelidade de Deus e no cuidado dele. Nós estamos crendo que ele é fiel e justo para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Sabe, perdão não é sentimento. Eu estou sentindo de perdoar aquela pessoa. Não, perdão é decisão. É alguém que conhece a palavra de Deus e resolve praticá-la no seu dia a dia. Por isso que eu disse, todos os dias a gente precisa perdoar alguém. Seja por uma pequena ofensa, seja por algo que aconteceu que nos desagradou. O perdão é uma prática que deve ser praticada quase que diariamente. Romanos 12, 19, o apóstolo Paulo, ele fala assim, que nós não devemos buscar uma vingança pessoal, mas nós devemos confiar na justiça de Deus, porque o Senhor afirma lá em Romanos 12, 19, que a minha é a vingança e eu o retribuirei. Ou seja, se alguém faz o mal para você, descanse, libere seu coração, libere a pessoa que te ofendeu. Descanse no Senhor, porque Ele vai trabalhar na tua causa. O problema é que muitas vezes nós somos ofendidos, nós somos machucados, e por causa da nossa justiça própria, a gente quer exercer justiça. A gente quer se vingar, a gente quer fazer do nosso jeito. Mas a palavra aqui nos convida a confiar em Deus, de tamanha maneira que nós deixamos tudo nas mãos de Deus, tudo sob o cuidado dEle. Perdoar, querido, não vai mudar o meu e o seu passado, mas perdoar traz uma libertação para o nosso futuro. Quando nós perdoamos, nós somos livres para seguir em frente e viver a vida que Deus tem para nós. Agora, quando não perdoamos, nós andamos como que um morto pendurado nas nossas costas. Porque você dorme pensando na pessoa que te ofendeu. Você acorda pensando na pessoa que te ofendeu. Às vezes você deixa de ir em lugares por causa que a pessoa que te ofendeu vai estar lá. Às vezes você deixa de usufruir o melhor que Deus tem para a tua vida, porque você não exerceu o perdão. Então, quando Deus fala, perdoe, é para que você seja livre. E é isso que nós precisamos entender, que o perdão traz essa liberdade para o nosso coração. Tem algumas pesquisas sobre relacionamentos, casais, de amizade, em tantos outros ambientes que falam, essas pesquisas falam que as críticas constantes, o desprezo, a defensividade, que é a pessoa que se defende toda hora, e o silêncio, são 4 comportamentos que destroem relacionamentos. Como eu falei, qualquer tipo de relacionamento. Quando a gente vive esse padrão de comportamento, nós não vivemos uma realidade do céu dentro dos nossos relacionamentos. Nós não vivemos um casamento abençoado e feliz. Nós não vivemos relacionamentos com os filhos abençoado e feliz. Nós não temos um relacionamento abençoado e feliz no nosso trabalho. O fato é que o Senhor chamou eu e você para nós sermos aqueles cristãos que fazem a diferença. Aqueles cristãos que vivem sobre o fundamento da palavra de Deus, que não somente citam versículos, mas que vivem a realidade da palavra de Deus. Então, queridos, esses padrões que eu citei aqui, muitas vezes, esse tipo de padrão traz divórcios para casamentos. Muitas vezes, esse tipo de padrão de relacionamento destrói relacionamento entre pais e filhos, sabe? Ele destrói uma vida social com amigos, parentes, familiares. Tem um pesquisador cristão, ele pesquisa sobre famílias cristãs. O nome dele é Gary Chapman. E ele diz que um dos principais motivos do desgaste nos relacionamentos é o acúmulo de ressentimentos não resolvidos. Geralmente as pessoas terminam casamentos, terminam relacionamentos e muitas vezes são infelizes por causa de ressentimentos não resolvidos. A gente sempre diz assim, que as pessoas não tropeçam numa grande montanha. Elas tropeçam nas pequenas pedrinhas. E quais são as pequenas pedrinhas que nós temos andado tropeçando no nosso dia a dia? Queria que você meditasse aí. Talvez você atribui os seus tropeços à pessoa que está do seu lado. Ou talvez alguém que não está aqui. Mas eu quero dizer que se você está aqui nessa noite, é porque Deus quer falar comigo e com você. E quais as pedrinhas que nós temos tropeçado? O Senhor quer que nós venhamos a andar como que numa linha reta.
olhando para Ele, vivendo sobre os princípios da palavra de Deus, para que a gente possa ser abençoado, usufruir de uma vida feliz, usufruir de relacionamentos felizes, viver uma vida livre para receber tudo aquilo que Ele tem para nós. Por isso, nós precisamos praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz que, sabe, aqueles que confiam no Senhor, andam, correm, não se cansam, não se fadigam. Talvez nós temos andado cansados, fadigados, pesados, sem esperança, sem força, sem fé. Talvez nós não temos praticado alguns princípios da palavra de Deus. Ainda falando dessa pesquisa que eu mencionei aqui agora, fala que metade dos divórcios no Brasil acontecem antes dos 10 anos de casamento, sabia? Se você está com o seu cônjuge aí, você já passou dos 10 anos, fala, glórias a Deus, já passamos dos 10 anos. Mas, queridos, o fato é que famílias, elas não quebram, elas não se desfazem por falta de amor. Mas, na maioria das vezes, elas se desfazem por falta de perdão. A maioria das famílias, dos casamentos, dos relacionamentos, não se desfazem por falta de amor, mas por falta de perdão. Então, surge agora uma pergunta bem importante. Quantos relacionamentos hoje, dentro da nossa casa, talvez estão sendo enfraquecidos por coisas que nós nunca perdoamos? Quantos relacionamentos lá dentro da sua casa, talvez um problema no seu casamento, que você de vez em quando joga na cara do seu cônjuge, lembra o seu cônjuge, e fala, e repete, e expõe. Talvez você está vivendo um casamento assim, 50%, sendo que Deus tem 100%. Deus tem totalidade de vida para nós. Deus tem totalidade de alegria, de bênçãos, de conquistas. Mas quantas vezes a gente vive aquém, abaixo daquilo que Deus tem? Por quê? Porque não praticamos esse princípio chamado perdão. Então eu destaquei 3 pontos aqui para compartilhar com você, para você não esquecer essa palavra. O primeiro ponto é: famílias fortes perdoam rapidamente. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, perdoe rapidamente. Famílias fortes não são aquelas que nunca se machucam, ou nunca se ferem, ou nunca erram. Mas famílias fortes, elas são aquelas que aprendem a perdoar rápido. Eu me lembro de uma fase da minha vida, logo no começo, até a metade do casamento, que meu marido fazia alguma coisa e eu ficava muito chateada. E geralmente eu ficava uma semana comendo um pote de sal. O que é um pote de sal? Eu ficava ali, mulheres me entenderão, com a cara fechada, né, pensando, eu tenho que fazer alguma coisa para ele sentir que eu estou chateada. Mas um dia Deus falou comigo. E Deus me lembrou do Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. E daí eu falei, Jesus, quando eu erro, eu quero teu perdão rápido, né? Eu quero misericórdia. Mas que tipo de misericórdia nós temos estendido para aquelas pessoas que Deus tem colocado perto de nós? Então, famílias fortes, queridos, perdoam rápido. Lá em casa, o pastor e eu temos uma regra. Se acontece alguma coisa entre nós que a gente não gosta, que fica chateado, a gente não dorme, como diz a Bíblia, a gente não deixa se pôr o sol sobre a nossa ira. Então, às vezes, a gente não consegue conversar, porque nós estamos ali ainda digerindo com o Senhor para perdoar rápido. Então, o que a gente faz? Vai dormir? Encosta pezinho com pezinho. Né? A gente não falou nada, mas sinalizou que tem perdão aqui. Tipo assim, eu já te perdoei. E muitas vezes nós estamos dentro do carro, porque nós estamos na correria, e daí tá aquele clima que você já sabe como é que é, né? Você que é casal, quando acontece alguma coisa, você fica chateado. E geralmente eu digo assim para ele, né? Mesmo quando fui eu que fiz algo que ele não gostou, eu olho para ele e falo assim, eu já te perdoei, tá? E ele dá risada. Por quê, queridos? Porque nós não queremos perder a bênção. Nós não queremos perder a vida de Deus dentro da nossa casa. Nós não queremos perder a alegria. E o que muitas vezes nos torna prisioneiros? O nosso orgulho. Eu não vou dar o braço a torcer. Eu não vou ir até a pessoa que falhou comigo. Olha, o que ela vai pensar de mim? Vai me fazer de gato e sapato? Sim, aqueles que entregaram sua vida por amor a Jesus devem viver de acordo com a palavra. E o que a palavra diz? Que você deve andar 1 milha a mais.
Que se alguém pedir a tua túnica, dá. Se alguém pede para você andar, ande mais. Então o cristão, ele deve viver sobre essa realidade, porque Deus o abençoa. Então, famílias fortes, elas perdoam rápido. Elas não ficam guardando ressentimento. Mulheres cristãs não ficam com a cara fechada, sabe, sem falar com o marido uma semana, né? Privando o marido de uma vida conjugal que Deus estabeleceu dentro do casamento. Quantas mulheres, queridos, não têm, né, não vivem a comunhão conjugal do casal, né, com a porta fechada, só o casal ali, porque às vezes estão chateados. Quantos maridos ficam emburrados sem falar com a esposa? Isso não agrada a Deus. Isso abre portas para Satanás agir. Nós não devemos agir assim. Nós devemos agir como aqueles que perdoam e seguem. Como aqueles que perdoam e dizem: Senhor, eu quero te agradar. Senhor, não importa se eu estou certa, se eu estou errada. Não importa o que o outro vai achar de mim. Se vai me amar, se não vai me amar. Se vai me menosprezar. Mas eu quero te agradar, né? Então, famílias fortes aprendem a perdoar rápido. Efésios 4:26 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Isso significa o quê? Não durma magoado. Não durma magoada. Escolha perdoar. Escolha dar um sorriso. Escolha dizer assim: olha, eu prefiro viver em paz com você do que ter razão. Essa é uma frase que o pastor e eu usamos lá em casa. Muitas vezes a gente acha que está certo, mas a gente fala assim: ó, eu escolho estar em paz com você. Eu escolho estar bem com você do que ter razão, né? Então, é um exercício diário da palavra de Deus, sabe? É um exercício diário de práticas que estão aqui dentro, né? Então, uma mágoa não resolvida dentro de casa, gente, estou citando aqui mais o casamento, mas para você que é filho, né? Ou filha, ou pai, ou mãe, muitas vezes uma mágoa não resolvida, um perdão liberado, sabe o que gera? Gera distanciamento emocional, frieza, silêncio, ressentimento. Quando a gente não perdoa, eu não sei se você já passou por isso, mas eu acredito que sim. Você não quer nem ver a pessoa, não é mesmo? Você começa a ficar mal quando você vê aquela pessoa. Você começa a querer fugir, a se desviar, olhar para qualquer lado e não ter contato com aquela pessoa. Isso quer dizer um coração doído. É como a falta de perdão, é como que você toma um veneno, mas você espera que o outro morra. Sabe? Então nós precisamos escolher viver esse princípio da palavra de Deus, porque isso é vida para a nossa vida. Então imagine uma pequena rachadura numa parede. Imagine que essa parede abra ali uma pequena rachadura, mas bem pequena. E a gente não faça nada com essa rachadura. A gente deixa aquela rachadura ali, vai vivendo a vida com aquela rachadura ali. Isso é a falta de perdão. Só que com o passar do tempo, começa a bater a chuva, o vento, começa a molhar aquela parede, aquela rachadura começa a aumentar. E se essa rachadura não for resolvida, querido, o prédio inteiro é comprometido. Pode estragar o prédio inteiro. Assim é a nossa vida. Se nós não resolvermos as pequenas coisas que estão fora do lugar na nossa vida, se a gente não se posicionar nas pequenas coisas, vai trazer destruição para a nossa vida. Eu conheço pessoas que levaram a falta de perdão para o túmulo. Pessoas que morreram velhas, levando a falta de perdão para o túmulo, uma vida triste, escrava. Sabe, porque a Bíblia diz que quem não perdoa não é perdoado. Perdão não é uma opção para o cristão. Perdão é uma condição. Se nós queremos ser perdoados, se nós queremos ser amados, se nós queremos ser aceitos, a gente tem que liberar o perdão. Famílias fortes perdoam rápido. Muitos filhos, né, carregam mágoas de infância. Talvez você teve uma infância assim como eu, difícil. E você carrega mágoas da infância. Ah, porque quando eu era criança. Ah, porque os meus pais, a minha mãe, o meu pai, queridos, dói. Ser ferido dói, mas a verdade é que todos nós aqui já fomos feridos em algum momento por alguém. O que nós não podemos é parar na dor. Nós não podemos parar na dor, mas nós temos que escolher caminhar e confiar que o nosso Deus é poderoso para exercer toda e qualquer justiça e fiel para nos honrar. A Bíblia fala lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, mostra a história de um pai que tinha um filho que perdeu toda a sua herança. Primeiro, que um filho nem deveria pedir a herança para o pai, né? Enquanto o pai está vivo, porque a herança é para depois que morre.
Mas esse filho, ele pede a herança para o pai e ele vai embora. Ele gasta tudo que ele tem e depois ele volta. E a Bíblia diz que esse pai recebe esse filho de braços abertos. Talvez teu filho fez algo para você, tua filha, e você nunca conseguiu perdoar totalmente. Talvez quando você pensa no teu filho, na tua filha, você espera atitudes que os teus filhos não têm com você e que você gostaria que tivesse. Talvez isso é com os teus pais. Talvez você gostaria de receber algo dos teus pais que você não recebe. E eu tenho aprendido, queridos, de fato, ninguém dá o que não tem. Só dá o que não teve quem tem um encontro com Jesus e recebe de Jesus aquilo que não teve e Jesus supre. Aí eu posso dar o que eu não tive. Por exemplo, se eu não tive pais presentes na minha infância, eu tive encontro com Jesus, hoje eu posso ser uma mãe abençoada que abençoa os meus filhos. Né, que eu posso dar tudo aquilo que eu não tive. Mas se o seu pai e sua mãe não conhecem Jesus, se o seu filho não conhece Jesus, ou se conhecem, talvez não andam na luz da palavra, então escolha perdoar, escolha dar a outra face, escolha amar. Como eu disse no começo, Deus, ele não pediu nada de nós quando ele entregou Jesus, ele simplesmente entregou primeiro Jesus. É uma troca totalmente injusta. Jesus, quando foi para a cruz do Calvário, nós não tínhamos nada para dar para ele. Ele perdeu, ele deu a sua vida por amor a nós. E nós, será que nós temos gastado a nossa vida por amor a ele? Segundo ponto, famílias fortes cultivam uma cultura de honra. Aqui eu gostaria de dar uma ênfase maior. Famílias fortes cultivam uma cultura de honra. O perdão não é apenas resolver conflitos, porém, também desenvolve algo mais profundo. Romanos 12:10 fala: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros. Prefiram dar honra mais aos outros do que a si próprio. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Você não precisa se honrar, mas escolha honrar os outros. Escolha amar os outros. A honra, ela protege relacionamentos. Onde há honra, os conflitos eles são resolvidos mais rápidos. As palavras são mais cuidadosas, as atitudes são mais respeitosas. Nós temos que aprender a honrar quem Deus colocou na nossa vida. Às vezes, eu sempre digo isso, às vezes a gente suporta tanto as pessoas lá fora, o chefe no trabalho, as pessoas que trabalham com a gente, mas a gente tem a mínima paciência com os que estão dentro de casa. Às vezes a gente tem uma facilidade em falar palavras boas para o outro, em servir um café, em ser gentil, mas para os nossos dentro de casa a gente trata de qualquer jeito, queridos, não pode ser assim. Sabe, a sua casa é o maior campo missionário que você deve ter e cultivar. É ali, pai, que os seus filhos vão ver como você trata a sua esposa, e o seu filho vai aprender a tratar a esposa dele. Mães, é dentro da sua casa que a sua filha vai ver o quanto você é submissa e amável com o seu marido, e ela vai ser submissa e amável com o seu marido. Então a nossa casa é o maior campo missionário, é onde nós devemos praticar a palavra de Deus, é onde nós devemos viver com honra. Se você tem um problema, casal, não resolva na frente dos seus filhos, vai para o quarto e resolve lá. Sabe, preserve os seus filhos. Mãe, se você está chateada com alguma coisa com o seu filho, não fale qualquer palavra, fale palavras de bênçãos. Às vezes a gente vê crianças pequenas falando palavrão, xingando. Da onde vem isso? De casa. A maioria das vezes é de casa. Pode ter aprendido na escola? Pode, mas se os pais são cristãos, já alinha o palavreado. Agora, se tem uma mãe que reclama toda hora, que fala mal toda hora, que qualquer roda de conversa, ao invés de edificar, amaldiçoa, só fala mal, o que nós estamos construindo? Um ambiente de desonra. E aonde há desonra, não há presença de Deus. Ah, queridos, onde há desonra, não há presença de Deus. Se nós queremos a presença de Deus dentro da nossa casa, nós precisamos honrar. Como o pastor pregou aqui na última palavra, famílias fortes escolhem construir com palavras. Então aquilo que sai da nossa boca precisa construir. Precisa construir. Quando nós vamos falar alguma coisa dentro da nossa casa, nós precisamos pensar antes. Senhor, isso que eu vou falar para meu marido vai construir algo bom na vida dele? Isso que eu vou falar para minha esposa vai construir algo bom na vida dela? Para o meu filho, Senhor, desse jeito que eu vou chamar a atenção dele, vai construir, vai edificar, vai ser bênção? Porque senão nós estamos construindo um ambiente de desonra. Muitos filhos
não vêm para a igreja, não seguem os caminhos do Senhor por causa dos seus pais. Porque não tem pais que pagam o preço de viver uma vida de submissão à palavra de Deus, vivendo com atitudes aquilo que a palavra ensina. Então, escolha a honra. Sabe, existem casas que qualquer erro vira humilhação. Mulheres que expõem o seu marido constantemente, fica falando dos defeitos. A gente tem que falar na frente dos outros, eu sempre falo isso. Para os outros, a gente só tem que falar as coisas boas. Ah, pastora, mas isso é esconder a realidade. Não é, queridos. É como diz o ditado, roupa suja se lava em casa, em família. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher do marido e da mulher. Não exponha seu casamento, não exponha seu cônjuge. Sabe, não fale mal do seu cônjuge para os outros. Seu cônjuge é o seu parceiro. É aquele que joga com você, aquele que está com você. Deixe para tratar as coisas ruins ali. Sabe, com o seu cônjuge. Se vocês não conseguem resolver sozinho, chame nós, os pastores, nós estamos aqui para ajudar você. Mas não saia abrindo a sua vida para qualquer um. Não saia expondo seus sentimentos para qualquer um. Não seja esse livro aberto que qualquer um pode ler. E olhe para você e diga, meu Deus, aquela pessoa vai na igreja há 20 anos e olha a vida dela. Acaba se tornando até um mau testemunho para o evangelho. Então nós precisamos viver aquilo que pregamos. Existem 2 tipos de casa. A casa que é um tribunal e a casa que é um hospital. Veja aí qual que é a sua casa. A casa tribunal é aquela que só fala dos erros. E mulheres, essa nós somos tentadas, viu? Por quê? Porque nós mulheres, porque Deus deu a capacidade para o homem dar força, né? O homem é o protetor, é aquele que protege. Mas para a mulher, Deus deu a visão. Então nós enxergamos longe as coisas, não é mesmo? Né? Às vezes a gente fala para o marido, mas amor, mas eles não veem, né? Mas Deus deu essa habilidade para nós. Então nós corremos um risco sério de dizer assim, está sempre dizendo assim, ó, mas eu avisei. Você fez isso, mas eu avisei, né? Que não era para você fazer isso. Mas eu falei. E nós corremos o risco de transformar nossa casa num tribunal. De usar as nossas palavras só para acusar os outros que estão lá dentro, os filhos, o marido, a esposa. Às vezes nós corremos o risco de tornar a nossa casa um lugar onde a gente só acusa, só reclama, só murmura. O que a Bíblia fala? Sobre viver numa casa com uma mulher, né, que só reclama, uma mulher resmungona. A Bíblia diz que é melhor viver numa casa com goteira do que viver numa casa com mulher resmungona. Mulheres, a Bíblia não cita de homens nessa passagem, é só mulheres. Então, por quê? Porque a gente fala, né? E aquela frase, eu avisei, eu falei. Tem momentos que a gente não vai ter que falar, a gente vai ter que orar e confiar que Deus vai mudar o nosso marido, que Deus vai mudar os nossos filhos, que Deus vai mudar a circunstância. Muitas vezes Deus permite essas coisas para que a gente cresça, para que a gente aprenda, ao invés de falar, dobrar os nossos joelhos e orar, e exercitar a fé que a gente tanto prega. Então, que a nossa casa não seja um tribunal, mas seja um hospital. O que é um hospital? O hospital está sempre lá pronto para ajudar os doentes, né? E de vez em quando, não tem um doente lá na casa da gente, alguém que não está muito bem, que a gente tem que orar, tem que interceder. Outra hora a gente tem que dar colo, né? Para quem tem filho, né? Experimenta muito disso. Os meus filhos, cada um tem uma linguagem de amor, é um baita desafio. Eu não sou uma pessoa muito do toque, de abraço, assim, mas eu aprendi a ser. Falei, não, eu quero ser tudo aquilo que Deus diz que eu posso ser. Eu não era uma pessoa muito de falar para as pessoas, ressaltar as qualidades. E eu falei, quando eu me converti, Jesus, eu quero ser, eu posso não ter isso como uma qualidade natural, mas eu quero ser tudo aquilo que o Senhor disse que eu posso ser. Então, quando eu vou falar com meu marido, queridos, ele está aí, está sentado ali, ele é prova do que eu estou falando. Eu procuro sempre elogiá-lo. Olha, raramente, na minha vida, 20 anos, nós vamos fazer de casado agora em junho, eu falei algo que desonrou ele na frente de alguém. Porque quando tem algo que eu discordo dele, eu falo com ele no privado. Até na frente dos nossos filhos, eu cuido com aquilo que eu vou falar. Por quê? Porque eu quero ser uma mulher que acolhe. A lembrança que eu quero que os meus filhos tenham da minha casa é de uma mãe que acolhe e não de uma mãe que acusa. E deixa eu dizer para você, eu não sou naturalmente uma pessoa acolhedora e amável e mansa. Não. Eu sou uma pessoa mais assim, agitada, mais colérica, mas eu me dobro aquilo que a palavra de Deus fala. E todos os dias eu vou crescendo, amadurecendo para ser parecida com Jesus. Gênesis 45, do 9 ao 11, diz assim, conta a história de José, né? E José, ele
passa por uma grande tribulação e ele chega nesse ponto e ele fala com os irmãos assim, ó: apressai-vos, subi à casa de meu pai e diz-lhe: assim diz teu filho José, Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Queridos, resumo dessa história: depois de ser vendido como escravo pelos próprios irmãos, aqui nesse texto que eu li para você, José está falando com os irmãos, depois de 13 anos que ele foi escravo no Egito, porque os irmãos o venderam como escravo. José, a Bíblia diz que depois de sofrer tantas injustiças, José se torna governador do Egito. E mesmo assim, numa posição de destaque e poder, José decide honrar o seu pai e os seus irmãos, chamando para quê? Para que eles venham para perto dele. José escolhe respeitar, cuidar e valorizar a sua família. Nesse caso aqui, querido, ele podia dizer assim: o quê? Vocês me venderam como escravo. Eu passei o pão, né? Que o bicho amassou com os pés, como diz o ditado. Agora eu vou me vingar de vocês. Não. José, ele trata com honra aqueles que o ofenderam. José diz: não foi vocês que me mandaram para cá como escravo, foi Deus que mandou. Eu vim na frente para que a salvação se chegasse, né? A provisão se chegasse ao povo através da vida de José. Deus usa José. Então, quando você é ofendido, quando você é deixado de lado, quando pisam em você, se você confia em Deus, até nisso Deus te honra. Até nisso, a Bíblia diz assim, ó, que o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Não para a gente se achar, não para a gente se mostrar maior que os nossos inimigos, não, queridos. Para provar da bondade, da fidelidade de Deus. Por isso, escolha confiar em Deus, escolha entregar o controle da sua vida ao Senhor. Escolha transformar dor, sofrimento em propósito. E por último, famílias fortes lembram do perdão e que receberam, né? Como eu falei, Jesus morreu por nós. Então, quem sou eu? Jesus morreu pelos meus pecados. Quem sou eu para não perdoar? Se Jesus me perdoou, se Jesus te perdoou, você sabe como é que era a tua vida antes de Jesus, ou como está a sua vida hoje. Jesus te perdoa, Jesus te ama, não te acusa, te recebe de braços abertos. Se Deus fez isso, quanto mais eu e você. Precisamos estender desse perdão. Colossenses 3:13 fala, né? Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então a base do perdão cristão não é a emoção, mas é o evangelho. Nós não perdoamos porque nós estamos emocionados ou porque somos bons. Não. Nós perdoamos porque somos inteligentes. É isso mesmo, você perdoa porque você é inteligente, porque você entendeu que esse é um princípio que você deve viver. E se você não viver nesse princípio, querido, você vai estar longe, aquém da vontade de Deus. E quando nós estamos longe, aquém da vontade de Deus, nós estamos em maldição. E quando nós estamos em maldição, a vida vai de água abaixo. Então nós perdoamos porque nós entendemos qual é a base do evangelho. E a base do evangelho é o amor de Deus. Quando eu perdoo, eu amo como Deus me amou. Quando eu perdoo, eu amo. Sabe, Deus olha para nós quando a gente perdoa e Ele fala: isso mesmo, meu filho. Então nós precisamos. E para finalizar, imagine alguém com uma dívida impossível de pagar. A Bíblia conta essa parábola de um senhor que perdoou o seu servo. A Bíblia diz que esse servo devia muito para o seu senhor, mas muito. Pensa aí numa quantidade bem grande financeira. E a Bíblia diz que esse homem foi perdoado da sua dívida. Mas quando ele sai da presença do seu senhor, ele encontra um servo, porque esse servo também tinha um servo. E a Bíblia diz que esse servo devia muito menos que ele devia para o seu senhor. E a Bíblia diz que ele fica chateado, e ele oprime aquele homem e ele manda prender. E quando o senhor dele descobre que ele fez isso com o seu servo, a Bíblia diz que aquele senhor fica muito chateado, muito furioso. Isso é a falta de perdão. Nós recebemos de um perdão, de um amor tão grande, quando nós não perdoamos os nossos irmãos. É como se a gente estivesse dizendo: Deus, tudo que tu fez por mim foi pequeno, agora eu preciso cobrar desse meu irmão aquela misericórdia que o Senhor teve comigo, eu não vou estender sobre o meu irmão. Então, Jesus nos lembra que nós devemos perdoar
Se nós queremos receber da graça de Deus, nós precisamos estender a graça. Sabe, perdão não é para quem merece. Talvez alguém te feriu profundamente. Talvez alguém te magoou profundamente. Você diga, pastora, isso deixou marcas na minha vida. Isso mudou a minha história. Mas Deus, Ele pode reconstruir a sua história. Deus, Ele pode refazer todas as coisas. Deus, Ele quer te usar como um instrumento de cura. Sabe, as dores, as maiores dores que nós passamos, as maiores feridas que nós tivemos na nossa vida vão ser instrumento nas mãos de Deus para curar outros, para levar cura aos outros. Então, somente deixa ser curado na presença de Deus. E eu quero convidar você a se colocar de pé. E quero convidar você a fechar os teus olhos. Sabe, quem foi profundamente perdoado, aprende a perdoar profundamente. Se você entendeu que você foi perdoado, quero pedir para apagar as luzes lá atrás. Sabe, se você entende que você foi perdoado de uma maneira sobrenatural, você precisa liberar o perdão. Famílias fortes, elas não são perfeitas, queridos. Pensa aí na tua família. Mas são aquelas famílias onde o perdão flui rápido. O perdão é constante, restaurador. Casas não quebram apenas por grandes crises, mas por falta de perdão diário. Muitas vezes se desgastam por pequenas mágoas acumuladas ao longo dos anos. Talvez tem mágoas ali do seu casamento de anos que você precisa pedir perdão. Talvez você precisa liberar perdão para alguém que já nem está mais, já morreu. Ou talvez alguém que está longe. Deus hoje quer começar algo novo nas nossas vidas, através do perdão. Famílias fortes não carregam mágoas. Famílias fortes carregam a graça. Então eu quero convidar você agora a falar, Deus, vai pensando aí, queridos, talvez não é uma pessoa, mas é uma circunstância que aconteceu e você não consegue superar. Fala, Deus, eu quero ser a tua casa favorita. Eu quero ser a tua casa favorita. Eu não quero ter nada entulhando meu coração. Espírito Santo, eu quero ser a tua casa favorita. Espírito Santo, eu quero ser o lugar. Eu quero ser o lugar onde você, Senhor, gosta de estar. Então eu não quero deixar nada impedindo o fluir da graça, o fluir do reino de Deus na minha vida. Eu quero ser a tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Oh, Senhor, eu quero viver uma vida que te honra. Oh, Senhor, eu quero viver uma vida que te agrada. Para isso eu quero ser livre. Eu quero ser livre, Senhor, das cadeias. Oh, Pai, em nome de Jesus, queridos. Se tem aqui alguém nessa noite que precisa receber do perdão de Deus, quero te dizer, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que se você colocar a tua vida diante dele, verdadeiramente se arrepender, você é perdoado. Jesus fala para aquela mulher adúltera que foi pego em adultério e os homens queriam apedrejá-la. Jesus disse, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E todas as pessoas foram embora, porque não tinham moral para apedrejar aquela mulher. E Jesus olha para aquela mulher e diz, vá e não peques mais. E Jesus fala para você nessa noite, talvez você não se perdoa por algumas coisas, Jesus te perdoa. E Jesus diz, vá e não peques mais. Talvez você tenha retido perdão para algumas pessoas. Se conserte nessa noite. Peça primeiro perdão a Deus. Fala, Deus, eu não consigo perdoar. Me ajuda a perdoar essa pessoa. Deus, dói demais quando eu penso nessa pessoa, nessa circunstância, nessa situação. Mas nessa noite eu quero te honrar com o meu coração. Queridos, a falta de perdão é um ídolo no nosso coração. Quando nós não perdoamos, nós erguemos um altar de adoração ali dentro. Porque nós dormimos pensando naquela pessoa, nós acordamos, nós desejamos o mal para ela, vira um ídolo dentro de nós. O Senhor não divide o trono do nosso coração com ninguém. Por isso escolha perdoar, escolha ser livre. Quero pedir para colocarem de novo essa canção. Quando eu me converti, essa foi a primeira canção que eu ouvi. Hoje eu estava orando ali antes do culto e o Senhor me trouxe essa canção. E essa foi uma das primeiras orações que eu fiz.
Eu falei, Senhor, eu quero ser a tua casa favorita. Oh, Senhor, nós queremos atrair a tua presença. Oh, Senhor, enche, Senhor. O Senhor quer restaurar a tua casa. O Senhor quer restaurar a tua vida. O Senhor quer restaurar o curso da sua história. Mas escolha se posicionar nessa noite e dizer, Senhor, eu quero ser o lugar. Eu quero ser, Senhor, onde você gosta de estar, Senhor. Oh, Senhor, eu coloco diante de Ti as minhas dores. Eu coloco diante de Ti as minhas mazelas. Eu me coloco diante de Ti tudo aquilo que separa de Ti. E eu declaro que eu confio na Tua bondade, na Tua fidelidade. Nessa noite, pela fé, Senhor, nós reescrevemos a nossa história contigo. Oh, Senhor, tudo aquilo que nos atingiu. Oh, Senhor, tudo aquilo que nos fez sofrer, nós declaramos que colocamos diante da cruz e confiamos no Teu juízo, no Teu julgamento, na Tua bondade, no Teu amor e na Tua fidelidade, Pai, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.